Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Mais uma noite estamos aqui juntos para fazer a leitura do nosso Evangelho no Lar, tentando levar para vocês todo o ensinamento que o Cristo nos mandou. Bom, eu vou iniciar fazendo a leitura do livro Fonte Viva, por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis, disse Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vestuvez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore será sempre conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos seus frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre, pelas nossas ações seremos reconhecidos, repetiremos nós. Que assim seja. Que assim seja. Que espetacular esse texto. É a nossa busca diária. Até a gente sente assim... Revigora, né? Revigora. Nossa fé revigora nosso dia e a nossa certeza de que não importa o quão aparentemente somos, mas o que vale é o que está dentro, no nosso coração, na nossa intenção, né? É isso que Jesus pede. Isso é. E a gente quando ouve um texto desse, né? E foi Emmanuel que inspirou o Chico, a gente vê a grandiosidade que é o advento do Espiritismo. Sim, sim. Porque, repara bem, não são pelas aparências, é pelos nossos atos que a gente vai ser lembrado e é o que vai ficar marcado no nosso perispírito. E a gente vê que isso é a confirmação, esse texto é a confirmação do que está no Evangelho. Então existe uma unidade de informação e orientação, que é exatamente o que o Espiritismo traz, né? Quando a gente lembra lá das leis mosaicas, que era a necessidade do ser humano naquela época, aí depois vem o Cristo trazendo a lei do amor. E agora vem o Espiritismo simplificando essas leis, não tornando-as menos diferentes nem nada, mas simplificando não a lei, mas o entendimento dessa lei. E aí você vê um texto desse que fala o seguinte, ele corrobora com o Evangelho quando fala a qualidade das preces. Não adianta você fazer preces lindas, maravilhosas, Se você que não vem traz do para coração. dentro do seu coração. Não adianta você se apresentar na beca, como na sociedade te olham, nossa, aquela pessoa é respeitável, se seus atos não são condizentes com o que o ensinamento fala. Então, muito esclarecedor e muito instrutivo esse texto. Sim, totalmente. E aí a gente ainda fala o seguinte, tem uma mensagem subliminar aí muito interessante, que é a questão de um ditado comum: o fruto não cai longe do pé. É verdade. O fruto não cai longe do pé. Repara que às vezes a gente tem 5 filhos, cada um é de um jeito diferente. Mas, em geral,
em geral não, todos têm seu livre-arbítrio, cada um vai seguir, nascemos ignorantes, né? Nus, sem dente, sem saber falar e ignorantes. Isso, cada um segue seu caminho. Mas, em geral, você repara, na casa onde tem o Cristo, A paz reina, a harmonia, a confraternização, né? O respeito. dificuldades acontecem, Claro. irmãos brigam, é aquela coisa do convívio do ser humano, porque somos seres em evolução. Estamos Mas na os matéria. pilares- Os pilares são Os pilares são a base de tudo e realmente a grande maioria faz fluir, né? Aquele amor, Exatamente. aquele exatamente. respeito. Eu, graças a Deus, a minha família, ela é assim. Sou muito grata. Eu tenho um fato, meu avô, ele era vicentino, então, Sociedade São Vicente de Paulo, que tem um traço muito legal com Fabiano de Cristo E Francisco de Assis. e Francisco de Assis. Então, a caridade, a ideia de que se tá bom pra gente, Tá bom. Não tá Não bom, tá bom pra pra todo mundo. e nó, E É você mu- seguindo os passos do avô, né? Que foi a pessoa que trouxe aquele ensinamento. Poxa, você seguiu, tá hoje aqui, podendo mostrar para as outras pessoas o quão é importante a gente seguir o que é bom. a mudança que o exemplo dele fez na minha vida. Isso mesmo. E agora você vai para oração, vai conseguir? Ah, vamos. Claro que vamos. Isso é gratidão pura. Pai Celestial, gratidão. Gratidão por nossos antepassados, gratidão pelo núcleo familiar que a gente é colocado. Gratidão por esses irmãos serem tocados e entenderem a responsabilidade que tem sobre os menores, sobre aqueles que estão crescendo, que ainda não têm a maturidade, a sabedoria de entender que o caminho é o Cristo. Gratidão por despertarmos, pelo despertar para a caridade, por amor ao próximo, por entender que sem caridade não há salvação. Pedimos, Senhor, que nos intua, nos fortaleça, que possamos tirar da dor, das dificuldades, o ensinamento e o entendimento de que se não aprendemos no amor, aprenderemos na dor, mas aprenderemos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, vou tentar ler, né? É muita emoção, gente. Eu acho que é isso que marca o Evangelho no lar. A gente estar em sintonia, a gente sentir que Deus Toca, né? tem um ou mais. Ele está aqui. E está quando a gente está sozinho também. Também. Eu vou ler nós vamos ler o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já o haveria dito, pois me vou para preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e os retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso está lá em João, capítulo 14, de 1 a 3. E aí vem, de forma muito interessante, as instruções dos Espíritos, no item 8, que fala sobre a questão dos mundos inferiores e dos mundos superiores, já que o texto fala da casa de meu Pai, que são muitas. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores, nada tem de absoluta. É, antes, muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência
ao que eles estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição de raças selvagens ou de nações bárbaras que ainda se encontram entre nós. Restos de estados primitivos de nosso orbe. Nós, mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-lo qualquer sentimento de delicadeza ou benevolência, nem as noções de justo e injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. Carentes de indústrias, de invenções, passam uma vida na conquista simples do alimento. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz, latente, a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida completa. Porquanto, eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, existem inúmeros outros, e é difícil reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados, resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que o homem adulto se custa a conhecer quando for um embrião. Que texto, que coisa interessante, né? Quando ele, no primeiro momento, quando ele fala, não turbe vossos corações, credes em Deus. Olha o nível de orientação, de novo aquela questão do capítulo 1 ao capítulo 4, serem capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo. Assim é. Então, Jesus está falando. Jesus está falando. Crede em Deus. Crede em Deus que eu estou aqui hoje, vou à frente para preparar o teu caminho. O teu caminho, te receber, mas eu voltarei. Voltarei. Então, isso é consolador demais, né? Isso é muito interessante. E é um aviso, um direcionamento. Não saiam, né, desse caminho que eu vos ensino, para que a gente possa ter essa honra de receber o Cristo novamente. Isso, e aí a gente precisa entender a parte didática dessa orientação, né? O que seriam as várias casas de meu pai? Algumas interpretações cabem de forma tranquila. Existem várias denominações de igrejas, de doutrinas. Pode-se entender que muitas são as casas do meu pai. Sim, Deus está ali. Só que de forma didática, aqui o que a gente vê é o seguinte: cada um de nós é a casa do nosso pai. Da mesma forma, cada planeta, cada mundo, cada orbe, se a gente pensar nas milhares de galáxias que tem, e em cada galáxia quantos planetas e assim quantos sóis, são planetas que estão em condições diferentes de evolução, tal qual o ser humano está. O Kardec, nesse mesmo capítulo, ele faz uma alusão a uma cidade. E ele fala o seguinte: uma cidade não tem igreja, não tem delegacia, presídio, não tem hospital. Cada momento a gente, de repente, não pode estar preso nos nossos sofrimentos, mas aí a gente se melhora. A gente não pode estar doente de alguma coisa, mas aí a gente se melhora. Da mesma forma é um mundo. A evolução são as casas de meu pai. Então, no texto, quando ele diz
não tem nada de lógico. É aquela coisa assim, esse mundo é superior a esse ou é inferior ao de cima? Como é que funciona? É a relatividade. É a relatividade, né? E aí a gente vê que, da mesma forma, as categorias que a gente se coloca como indivíduo, e no texto ele mostra isso de forma muito interessante, que ele primeiro fala do individual, né? Que é a ideia do homem ser perfeito, se ele é bom, ou se ele é imperfeito, se ele é bom ou ele é puro. Então são os estágios de evolução que, tal qual o ser humano evolui, o mundo que ele está, de forma coletiva, evolui também. Sim, sim. A evolução, ela é transcendente, né? Quando a gente vai evoluindo e consegue passar isso para o nosso redor, tudo melhora, tudo evolui junto. E ele fala de as diferenças, né? No texto mesmo ele mostra. Casa, ele fala sobre morada e ele fala sobre lugar preparado, né? O que seria essa casa? Muitas são as casas de meu pai. Todas são as casas de meu pai. Então, casa é aquele... Ninguém está afastado de Deus, porque todos estamos nas casas do nosso pai. A gente pode se afastar dele. Não, e a gente tem Deus dentro da gente. Então, o que ele diz isso é para que a gente busque e encontre dentro de nós essa paz, esse ensinamento que o Deus, né, Pai Celestial, nos legou, né? Ele não deixa ninguém abandonado. Aí ele fala de morada. Morada já é uma coisa mais que tem a ver com identificação. E por último ele fala de lugar preparado. O que é esse lugar preparado, gente? É aquela máxima, né? Por que encarnamos e desencarnamos, encarnamos e desencarnamos? Pela ideia simples de evoluirmos e nos tornarmos mais aptos a cuidar do que Jesus, ajudar a Deus a cuidar do que Ele mais ama, que é a humanidade. São seus filhos. Isso aí, isso aí. Então tá. Vamos fazer a... Bom, vamos fazer a prece final, que nosso tempo já está chegando. Pai Celestial, Mãe Maria, Mestre Jesus, todos os nossos espíritos de luz que nos deram a oportunidade de mais uma noite estarmos aqui fazendo esse Evangelho no lar, só temos a agradecer e pedir para que a nossa evolução ela consiga ser constante dentro de nós, a gente tenha sempre esse aprendizado que consiga transcender para todos aqueles que nos rodeiam. Que nunca deixemos de seguir essa missão do Mestre e assim seja. Que assim seja. Que bom estarmos aqui juntos, reunidos. E assim, vamos falar da nossa água, né? Quando a gente começa esse evangelho, a gente sempre coloca a água aqui, vocês que seguem a gente já devem saber, para que ela seja fluidificada, energizada, para que a gente durante a semana tome sempre essa água como purificação, como saúde, como proteção, também junto ao medicamento que possamos tomar regularmente. Então, cada vez que for baixando, a gente pode ir completando durante a semana até o próximo domingo, onde a gente fará o estudo novamente. Vamos tomar nossa água agora. Isso. Pois é, aproveitar agora para desejar a todos esse mês de Natal, pedindo a Deus que nos abençoe, nos guarde, que Ele possa resgatar dentro de nós, né, o espírito verdadeiro do Natal, do entendimento que o Cristo é o nosso grande presente. Ele veio para nós como um grande presente. Então, que Ele esteja sempre em cada lar de vocês, em cada coração, em cada morada de vocês, resplandecendo toda essa luz, essa sabedoria, esse entendimento. É o que o MAP deseja, é o que nós desejamos, um Feliz Natal de muita luz. De luz para vocês. E assim despedimos. Paz e bem. Paz e luz. Paz. Muita paz.